Olá, galera do Cantando História, assinantes aqui do nosso canal Cantando História. Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano. Então, se você é do 7º ano ou tem curiosidade de saber aí um pouco mais sobre a Idade Média, um dos períodos mais interessantes da história, já senta, pega o teu caderno, tranca o teu quarto e vem se aventurar comigo. Vamos lá, galera! Nós vamos conhecer nessa aula algumas características da sociedade medieval. Você vai conhecer aspectos importantes dessa época tão polêmica na história do mundo. Saiba que alguns historiadores, por muito tempo, considerou a Idade Média como um período das trevas, o período da morte. É verdade. Durante esse período, várias crises, várias doenças se estabeleceram na população, né? Inclusive a peste negra, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, mas os historiadores não concordam mais com esse título de Idade das Trevas. Isso porque a Idade Média teve inúmeros avanços medicinais, tecnológicos e culturais. Vamos lá, se você não está acreditando em mim, observe só. Provavelmente, no seu dia de hoje, você já usou um monte de coisas aí do período medieval. Por exemplo, no seu banho da manhã, certamente você utilizou sabonetes. Saiba que os primeiros sabonetes produzidos no mundo foram feitos na região da Itália, no período da Idade Média. Esses sabonetes eram feitos com óleo, principalmente azeite de oliva. Saiba também que hoje as nossas universidades aqui no nosso país e pelo mundo são filhas das universidades europeias. Foram lá que surgiram as primeiras universidades do mundo e foi também no período da Idade Média. É claro que na época somente pessoas da igreja podiam frequentar, mas é uma origem medieval. Os botões que prendem sua roupa neste momento também foram invenções da Idade Média, assim como os talheres, os livros com figuras. Quem que não gosta de ler um livro bem ilustrado, né? A impressora. Tá que essa impressora ela era destinada a livros religiosos, principalmente a Bíblia, mas é também uma invenção medieval. Os espelhos e o mais importante aqui na minha opinião, porque eu particularmente não vivo sem, e eu acho que quem usa também, né? Os óculos foram uma invenção do período medieval. Olha só, em menos de 2 minutos de aula, eu já te dei vários motivos para se apaixonar pela Idade Média, não é verdade? Então vamos lá. Vale lembrar que a Idade Média ela é dividida em 2 períodos. Nós temos o período conhecido como Alta Idade Média, que é característico pelo um sistema que você vai conhecer aqui no 7º ano, que é o feudalismo. A característica principal desse sistema é que a economia é baseada na agricultura. Cola nisso. Então nós temos a Alta Idade Média, é o período que você com certeza já viu em algum filme, castelos, cavaleiros, né? É o período da agricultura, né? O comércio ele é muito pouco ou quase nulo, né? A invasão de povos bárbaros, há a presença da igreja como uma grande influência para a sociedade. E nós temos também o período da Baixa Idade Média. Não pense que pelo nome Baixa Idade Média está se referindo a um período ruim. Pelo contrário, a Baixa Idade Média é quando esse feudalismo, esse sistema vai enfraquecer e o comércio vai entrar em subida, em ascensão. Então nós vamos ter um comércio muito intenso, nós vamos ter a queda desse período de agricultura, nós vamos ter o surgimento das primeiras cidades da vida urbana, né, na Europa no período medieval. E é isso. Então, caracterizando aí o período da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, não esquece. Falando aí do período da Baixa Idade Média, que é, né, um período aí do fortalecimento do comércio, você vem e pergunta, como assim? Do nada o comércio surge? Na verdade, o comércio só surge por conta do feudalismo. Como as pessoas foram morar ali no campo, né, na área rural, acaba que essas pessoas começam a ter muitos excedentes. Vou te explicar melhor. Vamos supor que aqui um grupo de pessoas começa a produzir muito milho, muito mais do que ela precisa. O que eles vão fazer com esse milho? Vender.
Lembre-se que o comércio nada mais é que uma troca, não necessariamente tem dinheiro envolvido. Além disso, o fortalecimento do comércio ele ocorre também pelo surgimento de novas rotas para vender e para comprar, principalmente rotas marítimas. Observe que o fim do feudalismo também é um motivo que vai gerar o fortalecimento do comércio, beleza? Durante esse período, gente, tinham 2 cidades italianas que eram bem famosas para o comércio, sabe? Se você quisesse comprar coisas de luxo, só era comprar algo que vinha de Gênova e Veneza. Dentre esses produtos nós tínhamos perfumes, tecidos, especiarias, que são canela, pimentas, temperos no geral. Então saibam que Gênova e Veneza controlavam o comércio, porque eles compravam produtos do Oriente e vendiam para a Europa. Era como se eles fossem como eu falei, né, as cidades de luxo, porque eles vendiam para todo mundo. Professor, e por que Gênova e Veneza? Se você conhece bem o mapa, você sabe que Gênova e Veneza estão muito bem localizados ali na Europa, muito próximo do mar Mediterrâneo, o que facilitava o comércio, eles comercializarem e serem líderes aí no comércio na época da Baixa Idade Média. Vale lembrar também, gente, isso aqui é bem curioso, durante o período da Baixa Idade Média, nós temos aí o surgimento das feiras comerciais. Como a própria imagem aí está remetendo, eram locais, né, no qual havia uma aglomeração de pessoas que vendiam diversos produtos. É uma feira, você certamente já foi em alguma feira. Tinha tecido, tinha perfume, tinha frutas, animais, vendia-se de tudo. Né? As feiras comerciais foram muito importantes para o desenvolvimento do comércio na Europa. Bom, as feiras mais famosas que nós tínhamos, né, no período medieval estavam localizadas na França, ok? E as feiras eram excelentes pontos de encontro, não só entre os comerciantes, mas entre culturas, né, entre produtos, né? Você com certeza já foi em alguma feira e você vê a diversidade de produtos e de pessoas que a gente encontra em locais como esses. É nesse período que surgem as associações de comerciantes. As associações de comerciantes são de extrema importância no período medieval. Por quê? São pessoas que vão se juntar, vão se unir em prol de produzir algo ou de vender algo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu fabrique sapatos na Baixa Idade Média, mas para agilizar o serviço da produção do sapato, eu vou criar uma associação de comerciantes. A dos artesãos, já que eu era uma artesã de sapato, eu ia ser uma artesã, né? E se chama corporação de ofício, como você está vendo aí no slide. Então, vamos lá. Eu ia ficar com a parte de cortar o couro, o meu colega ia ficar com a parte de costurar, o outro colega ia ficar com a parte de lustrar, o outro colega ia vender, o outro colega ia contabilizar o nosso lucro. Essa associação era muito comum na Europa. O dos artesãos tinha um nome específico, que é corporação de ofício. E o que é ser um artesão? É pintar quadros, professora? Não. O artesão era o que confeccionava sapatos, o que confeccionava roupas, o que confeccionava móveis, ok? Então, essas são as associações de comerciantes, que era tanto quando comerciantes se uniam para produzir algo, para vender algo, para facilitar e acelerar a produção. Bom, aí você vem, e esse assunto é bem curioso, porque tem tudo a ver com os dias atuais. Olha só. Quando que vem o uso de moedas, professor? O uso de dinheiro. Olha, no início, esse comércio ele se realizava mais por troca entre produtos. Mas a partir do momento que o comércio foi se intensificando, as moedas de ouro e prata passaram a ser muito comuns. E as pessoas passaram a comprar e vender em troca dessas moedas, certo? Só que olha só que curioso, dependendo da região, havia um peso para aquela moeda. Por exemplo, a moeda na região da França, ela tinha um valor, aquele peso tinha um valor. Já na região da Itália, aquela mesma moeda poderia ter um outro valor.
É aí que surgem os primeiros bancos da história do mundo. Isso mesmo, o primeiro banco de dinheiro, foi criado na Itália. Inclusive, é um ponto até turístico na região onde esse banco foi criado. Mas preste atenção, não era um banco instituição, não era um prédio. Eram pessoas, né, que a gente vai chamar de banqueiros, que realizavam trocas. Por exemplo, lá na Itália, essa moeda vale tanto, mas aqui na França, vale esse outro tanto. Então, esse banqueiro, ele fazia a conversão. Além disso, os banqueiros também podiam emprestar moedas com juros e, além disso, os banqueiros também poderiam guardar. Por exemplo, lembra lá que eu era artesã de sapato? Vamos supor que eu consegui muita moeda e eu não tinha como estar andando vendendo meus sapatos e segurando essas moedas. Então, eu poderia oferecer para um banqueiro guardar essas moedas para mim, em troca de mais moedas. Engraçado, né? Então, os banqueiros também surgem aí na Idade Média, no período aí dessa intensificação do comércio. É aí, gente, que vão surgir as primeiras cidades medievais. Observe que eu não estou falando das primeiras cidades do mundo. Eu estou me referindo às primeiras cidades do período medieval, cujas características eram cidades urbanas, cidades comerciais. Durante o período do comércio, houve um aumento da população urbana. As pessoas queriam morar perto das feiras, porque eram locais privilegiados, eram locais onde se conseguia produtos com mais facilidade. Então, essas cidades elas vão acabar se desenvolvendo perto da onde ocorrem as feiras mais movimentadas da Europa. Né? E como eu disse para vocês, eram nas cidades que se conseguia qualquer tipo de produto, do alimento ao ferro, ao couro, à lã e etc. Bom, então essas cidades elas vão se desenvolver desta maneira, baseadas aí no comércio. E aí nós vamos conversar agora sobre um período sobre um assunto que eu acho que vocês vão gostar. Como era a vida? Como era morar nessas cidades medievais? Vamos fazer alguns comentários aí interessantes. A expectativa de vida nas cidades medievais, gente, era em torno de 40 anos. As pessoas, sim, chegavam a ter mais idade, aí chegavam aos 50, 60 no máximo, mas era muito difícil, visto que a alimentação, os remédios, né, eram muito precários, a vida era muito difícil. Né? A vestimenta deles eram vestimentas simples, geralmente de algodão cru. Você não via pessoas com roupas com muita cor, porque isso era muito caro e as pessoas não estavam preocupadas em vestir-se bem. A preocupação era viver, era ter um trabalho, era ter o que comer. A dieta, a alimentação deles, olha, confesso que eu tenho inveja da alimentação do homem medieval. Era uma alimentação rica em cereais, em legumes, em frutas. Carne, professora, olha, carne era bem difícil, né? Até se comia sim carne, mas não a população em geral, visto que a carne era bem cara. As doenças eram muito comuns, gente. Era muito comum as pessoas ficarem doentes. E da vista que ficavam doentes, a morte era muito próxima, porque não tinha nenhum tratamento, não tinha especialistas médicos para cuidar, ou eles não tinham nem conhecimento do que era a doença, né? Na verdade, gente, olha que curioso. Se você ficasse doente, a gente vai já conversar sobre isso, certamente as pessoas falariam que era um castigo divino. Foi porque você fez algo que desagradou Deus e Deus está te castigando com a doença. Se você viesse a morrer, também era um castigo divino. Como eu falei, não haviam tantos medicamentos eficazes. As pessoas se curavam. Você vai já ver como também, que é bem curioso, mas o máximo de remédio que tinha era uma erva, era uma folha que você se agarrava ali naquela esperança de se salvar. Bom, secas e inundações causavam um período de fome muito constante. Havia períodos aí durante toda essa Idade Média, todos esses séculos, no qual as pessoas passaram muita fome, não tinha de onde tirar, por conta das chuvas que causavam inundações. Essas inundações prejudicavam a agricultura e não tinha de onde tirar comida.
Crianças morriam antes de completar 1 ano de vida. Olha, gente, observe a primeira imagem, as 2 imagens, na verdade. Não pense que criança na Idade Média era como nós temos as crianças no dia de hoje. O que eu estou querendo falar com isso? Na Idade Média não havia ideia de criança. Crianças eram adultos pequenos. Eles trabalhavam, eles faziam atividades que hoje a gente acharia um absurdo, mas as crianças e as pessoas tinham muitos filhos, justamente por quê? Porque seriam mais pessoas para trabalhar. Então, observe também, só você uma curiosidade, quase todas não, eu vou criar coragem de falar aqui para você que todas as pinturas realizadas na Idade Média, as crianças, elas têm um rosto adulto ou elas têm um rosto monstruoso. Observe. Por que as crianças, mesmo bebês, já são adultos lá na pintura? Por conta dessa visão. A visão que se tinha de que a criança era apenas um adulto pequeno. Não tinha-se a ideia que ela era imatura, que ela precisava estudar, que ela precisava de cuidados, de uma alimentação adequada. Esquece tudo isso, ok? Durante a Idade Média era um período bem difícil porque haviam muitos roubos. Povos estranhos, externos, invadiam a região, roubavam, era muito comum, era muito perigoso viver na Idade Média. E além disso, gente, como eu falei também, haviam muitas superstições. O que é isso, professora? Acreditava-se muito que as coisas eram castigos, eram coisas enviadas de Deus para te prejudicar, para te mostrar que você é um pecador. Curioso, né, gente? Falando em Deus, saiba que a Igreja Católica exerceu uma influência inacreditável. A verdade era a Igreja Católica. Tudo que alguém da Igreja Católica falasse em nome de Deus era o correto. Não havia nenhum ser humano que questionasse o poder da Igreja Católica. E se ousasse questionar, seria punido com a morte, seria punido com a retirada de sua vida. Mas saiba que as pessoas não tinham coragem, porque a fé das pessoas e o medo das pessoas da igreja eram muito fortes. A Igreja Católica, gente, ela era a dona da verdade, ela era a dona do conhecimento. Somente membros da igreja, que nós vamos conhecer depois, mas memoriza aí, se chama clero. Todas as vezes que você ouvir esse termo, clero, você sabe que estamos nos referindo a membros da igreja, padres, bispos, arcebispos, o próprio Papa. Eles eram dono da verdade, já falei isso 3 vezes. Eles detinham todo o poder do conhecimento. Além disso, eles eram donos de 1/3 das terras da Europa. Como assim, professora? 1/3 da Europa era da igreja. E a igreja conseguia terras através de doações. Afinal, se você tinha terras, se você tinha moedas de ouro e você não doasse para a igreja, você era considerado um pecador. Então, a igreja era dona da maioria das terras férteis da Europa, tanto por doações quanto por impostos. Afinal, era obrigatório você pagar uma parte das suas riquezas para a igreja, num imposto chamado dízimo ou tostão de Pedro. A igreja controlava a vida das pessoas. Talvez você não esteja compreendendo o que eu estou falando, mas a igreja era a dona da tua vida. A igreja falava tudo o que você tinha que fazer. O que comer, o que vestir, o que vender, com quem se relacionar. Era bem difícil, gente. A isso tudo a gente chama de teocentrismo. Teocentrismo é uma palavra em latim que vem de 2 palavras, na verdade. Theo, que é Deus, e centro como universo, centro do universo, meio. Eu estou querendo dizer que o teocentrismo é Deus no centro de tudo. Deus controla tudo. Vamos conhecer um pouquinho mais do clero. Você já sabe quem é o clero. São os membros da Igreja Católica.
é a classe social mais importante da época medieval. Nenhuma classe era mais rica, nenhuma classe tinha mais poder. Professora, e o rei? Esquece isso, meu amigo. O clero era a classe social mais privilegiada de toda a Idade Média. O rei estava abaixo do clero. Era o principal grupo da época, tinha poder econômico, privilégios e influência política, recebiam doações, possuíam poder militar, dedicavam-se à cultura e ao saber. Eram os únicos a saber ler e escrever na Idade Média. Eram os únicos que liam a Bíblia e interpretavam da maneira que era mais conveniente. Ajudavam os doentes, faziam caridades, conservavam livros e documentos. Esse era o clero. Olha, gente, vale lembrar que a própria Igreja Católica até se envergonha muito e já pediu desculpas aí da humanidade, né, através do Papa, não uma nem duas vezes, mas diversas vezes, pelo poder excessivo que a Igreja tinha durante a Idade Média. É claro que hoje são tempos diferentes. A Igreja Católica não age mais com essa intolerância, com essa rigidez, né? Mas é um conteúdo necessário para os nossos estudos. E o principal, mais importante, né? A própria instituição Igreja Católica reconhece como um erro tudo isso que aconteceu aí nesse período, beleza? Uma próxima classe social aí que nós vamos conhecer é a nobreza, que está em segundo lugar aí na nossa pirâmide estamental. A nobreza eram os donos de terra, eles não pagavam impostos, assim como o clero. Se eles cometessem crimes, eles seriam julgados pelos próprios tribunais deles, ou seja, quase nunca eram julgados como condenados, né, como culpados. Cobravam impostos, aplicavam a justiça e somente os nobres, olha só, somente os nobres poderiam ser cavaleiros. Então, esses cavaleiros que você vê, né, em filmes, em desenhos animados, com toda aquela ferradura, eram membros da nobreza. Somente a nobreza podia se tornar cavaleiro. Bom, gente, ainda sobre o clero, né, sobre a igreja ela tinha dois tipos de poderes na sociedade medieval. Ela tinha o poder espiritual, que era um poder sobre a família das pessoas, sobre a sociedade. E as pessoas confiavam na igreja, as pessoas não pensavam que a igreja mentia ou que a igreja estava fazendo isso só para assustá-las. Elas realmente acreditavam porque elas tinham fé na igreja. Tinha também o poder temporal. O poder temporal está relacionado à política, à administração, à economia, tá? Então, nós temos aí, observe que a Igreja Católica, ela possuía os dois poderes mais importantes, o de controlar a sociedade e de controlar a política. Bom, a igreja, como eu falei, ela também não era só esse lado, professora, eles eram muito autoritários e controlavam a vida das pessoas, verdade. Mas eles também faziam muita caridade. Principalmente a igreja medieval, né, a igreja católica, ela possuía muitas escolas, ela possuía orfanatos, asilos, leprosários, que era para cuidar de deficientes físicos ou pessoas que tinham outros tipos de doença e eram abandonados pela família. Porque sim, meu amor, se um deficiente físico nascesse em determinada família, essa família abandonaria esse indivíduo. Por quê, professora? Porque ele não é útil para o trabalho, ele não vai gerar nenhum lucro. E quem cuidava desse grupo era a Igreja Católica. Né? Na primeira imagem você vê uma mulher abandonando uma criança, porque também era muito comum o abandono de crianças, viu, gente? Bom, foi no período da Idade Média também, nós vamos conversar sobre isso aí no desenrolar do nosso trimestre, mas foi nesse período que ocorreu uma das epidemias mais críticas do mundo. Olha, talvez eu fale isso por conta da questão da higiene das pessoas, né? Porque se as pessoas tivessem uma consciência
Eu nem vou falar que nós temos, porque nós estamos vivendo um período pandêmico e nós vimos que do nosso lado, às vezes as pessoas não têm atitudes higiênicas de passar álcool, de usar máscara. Imagine nessa época cuja higiene não era algo tão valorizado. Inclusive, gente, a própria água. As pessoas acreditavam, e a igreja dizia isso também, que banhos todo dia poderiam causar mal, causar doenças. A peste negra, eles acreditavam que era a água que trazia. Era a excessividade de banhos. Quando, na verdade, era uma doença causada por uma bactéria vinda da pulga dos ratos. Rato era um animal muito comum na Idade Média e foram eles que trouxeram essa doença através aí de bactérias presentes em sua pulga, né, nos seus parasitas, eu acho que é isso que fala. É uma doença extremamente contagiosa e fatal, não havia cura, não havia remédio, e como eu disse, se você pegasse essa doença horrível, você era um merecedor, porque foi um castigo enviado de Deus pelos seus pecados. O próprio ambiente da Idade Média, das cidades urbanas, era um ambiente propício para essa doença. Imagine nas feiras, gente, a quantidade de ratos, de sujeira que havia, né? Vamos conversar um pouco aí sobre os sintomas dessa doença que muita gente gosta de saber, né? Tem curiosidades. Essa doença ela causava uma febre intensa, chegando até a 41 graus. Algumas pessoas tinham vômitos que vinham com sangue. O que era bem característico dessa doença eram tumores pelo corpo, principalmente aí na virilha, nas axilas, onde tem as articulações. Esses tumores, eles podiam chegar ao tamanho de um grão de feijão até o tamanho de um ovo de galinha. Quando ele espocava, saía uma pus e essa pus já contaminava outras pessoas. Havia também uma dor de cabeça muito intensa, arrepios e também complicações pulmonares. Essa doença matou cerca de 20 milhões de pessoas. Aí você vem e diz, professora, parecido aí com a nossa pandemia, né? Gente, olha, foi uma doença que se alastrou tão rápido quanto o coronavírus, mas matou muito mais gente por conta dessa função da higiene, que não era algo muito comum na Europa, ok? Hoje, né, o número de mortes aí do Covid está muito alto, realmente, e estaria mais alto se fosse na época da Idade Média. Pense aí se o Covid se alastrasse pelo mundo na época da Idade Média. Mataria tanto quanto, né, por conta das questões de higiene. Né? As pessoas, hoje, a gente tem ideia de onde vem a doença, de como é o ciclo da doença. Nós temos ideia e tecnologia para criar uma vacina contra essa doença. Você pode pensar, a professora já está 1 ano, vai dar 2 anos e essa doença ainda está na nossa sociedade. Mas aqui, gente, foram séculos. Foram anos e anos e anos de peste negra, porque não havia nenhum tipo de esperança, ok? Vamos conversar aqui, eu vou dar um bônus para vocês sobre as curiosidades ocorridas no período medieval. Olha, tem muita coisa curiosa, mas há também muitas mentiras que rondam a internet com relação à Idade Média, ok? Essa imagem, esse gif aí deve estar te dando um transtorno na tua barriga, né? Olha, haviam pessoas que eram pagas para catar piolhos. Imagina, gente, era uma profissão você catar piolho, porque piolho era algo muito, mas muito comum, certo? A medicina no período medieval era algo bem atrasado. As cirurgias eram feitas ali a olho nu, né? Então, sem nenhum tipo de higiene, sem nenhum tipo de anestesia. Muitas das vezes as pessoas morriam nesses procedimentos. Não havia médico. Quem faziam esses tratamentos medicinais eram os barbeiros, porque eles tinham mais facilidade aí com tesouras e bisturis. Como eu falei para você, se você ficasse doente no período medieval, não era a única causa, era você por ser um pecador e ser um merecedor daquela doença. Por isso, muitas vezes, quando a pessoa ficava doente, já perto da morte, já chamava ali um membro do clero para fazer uma bênção para essa pessoa morrer e conseguir o perdão de Deus.
Os banhos na ideia medieval faziam muito mal à saúde. O excesso de água poderia trazer doenças, era isso que se pensava. E olha só que curioso, os banhos, na maioria das vezes, eles eram realizados em bacias como essas que vocês estão vendo na imagem. Banhava-se primeiro os homens da casa, posteriormente as esposas, depois os filhos mais velhos e, por último, os bebês. Por esse motivo, você é capaz de entender por que os bebês morriam com menos de 1 ano de vida, porque eles banhavam-se na água podre, não era água suja. Era uma água podre, né? Depois de todos os membros da família tomassem banho, os mais novos tomavam banho e acabavam pegando doenças aí que levavam à morte. Olha que engraçado, gente. Durante a madrugada, como não havia energia, as pessoas levavam esse pinico para dentro do quarto. Na verdade, esse pinico ficava dentro do quarto. Então, as pessoas, quando queriam fazer alguma necessidade, né, o número 1 ou o número 2, faziam dentro do pinico, fechavam e deixavam embaixo do seu dormitório. Essas fezes e urinas costumavam ficar ali por alguns dias até encher. Quando enchia, jogava-se, abria a porta da casa e jogava. Então, imagina o fedorê que era viver na Idade Média, né? Professor, e essa folha aí? O que faz aí? Essa folha é para simbolizar o papel higiênico da época. Né? Então, se você quisesse fazer, não eram todos que faziam essa limpeza, mas quem fazia a limpeza depois de fazer o número 1 ou o número 2 eram com folhas. Os tratamentos médicos, como a gente já conversou, eles eram quase inexistentes, mas havia algo que se fazia quando a pessoa estava com muita dor. Era chamado de sangria, como mostra na imagem 2 aí. Fazia-se um corte no braço da pessoa, na veia da pessoa, e deixava ela sangrar. A inocência da época fazia eles acreditarem que esse tipo de procedimento melhorava ali a doença da pessoa. Dores de dente, meu amor, se tivesse alguma dor de dente, os dentes eram arrancados no mesmo momento. E haviam também tratamentos com sanguessugas, como mostra a imagem 3. E por último, aí de curiosidade, eu trouxe essa cultura que até hoje a gente mantém nas nossas festas, né? Que é utilizar flores, a noiva, né? Enfim, as flores, minha gente, nada mais era, meu amor, para evitar o mau odor, para enganar o odor, na verdade, das pessoas. Observe que as pessoas não tomavam banho não era por escolha ou por imundície, mas era baseado em crenças ligadas à igreja, de que o banho fazia mal, de que o banho trazia doenças, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né, que tenha feito anotações. Se você tiver curiosidade, se você tiver algum comentário acerca desta aula, deixa nos comentários, ou você que é meu aluno, deixe lá no sistema do AVA, que eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto muito gostoso e cheio de curiosidades. Eu espero que você tenha gostado e até logo!